Salve galera! E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo agora um pouco mais teórico, um vídeo que vai tratar sobre ângulos formados por duas paralelas e uma transversal e obviamente suas consequências matemáticas. Então eu já deixo aí o meu agradecimento para você que está assistindo esse vídeo e o meu pedido: se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, apoia essa iniciativa que é preparar os meus alunos para os conhecimentos matemáticos mesmo no período de quarentena. Então, conto com você. Então, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. Observe. O próprio título do conteúdo eu chamei a atenção para as cores azul e vermelho. As retas que estão no nosso desenho, no nosso diagramazinho, em azul, são retas paralelas. E a reta que está em vermelho é uma reta transversal. Então temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Observe que o corte da transversal das duas paralelas acaba formando 8 ângulos, que estão numerados de 1 a 8. Observem também que esses ângulos possuem cores diferentes. No entanto, existem ângulos também com cores iguais. Os ângulos que apresentam a mesma cor são denominados de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma posição, certo? No momento eu vou dar uma pequena pausa no nosso raciocínio para chamar a atenção de algo importante, que são os submúltiplos do grau. O grau é uma das unidades de medida para ângulos que apresenta submúltiplos. Então, 1 grau vai corresponder a 60 minutos e 1 minuto vai corresponder a 60 segundos. Para você que é meu aluno, isso vai te ajudar muito nas questões. Voltando à nossa teoria, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um teorema que envolve uma linha de condicionamento chamada se somente se. O se somente se significa que, se a primeira premissa acontece, a consequência é verdadeira. E se a consequência é verdadeira, então a premissa também é verdadeira. Observe, se essas duas retas em azul forem paralelas, então os ângulos correspondentes, que nós já caracterizamos, eles são congruentes. E a volta também é válida. Se os ângulos correspondentes são congruentes, então as retas são paralelas. Então fica claro que os ângulos que apresentam a mesma cor são correspondentes e, portanto, são congruentes, já que as retas R e S são paralelas. Pessoal, outra coisa a se observar é que as retas R, S e T acabam elencando espaços estratégicos no plano que contém essas retas. A reta P divide o plano em duas regiões, esquerda e direita, como está aqui nesse mini diagrama. E as retas R e S acabam dividindo o plano nas regiões interior, entre as duas retas, e exterior, na parte de fora das duas retas. Isso vai ajudar muito vocês para entender a classificação, a forma de associar os ângulos numerados de 1 a 8 aqui no diagrama. Observe. Nós temos outros tipos de associações entre os ângulos, além dos ângulos correspondentes. Os ângulos podem ser alternos ou os ângulos podem ser colaterais. Ângulos alternos são ângulos que estão em lados opostos em relação à transversal T. E ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado também em relação à transversal T. Ainda nessas classificações nós temos a distinção entre internos e externos, tanto para os alternos quanto para os colaterais. Então, tratando, por exemplo, dos alternos, os alternos internos são ângulos que estão de lados opostos em relação à transversal, mas na região interna em relação às paralelas. Então, seriam, por exemplo, 3 e 6, além de 4 e 5. Os alternos externos são ângulos que estão em lados opostos em relação à transversal, mas na região externa em relação às paralelas. Alternos externos, 1 e 8, 2 e 7.
Já os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado em relação à transversal T e eles podem ser internos ou externos. Ângulos colaterais internos, por exemplo, 3 e 5, 4 e 6. São ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal e na região interna em relação às paralelas. Já os ângulos colaterais externos estão do mesmo lado em relação à transversal e na região externa em relação às paralelas. Seriam, por exemplo, 1 e 7, 2 e 8. Tão importante quanto identificar as classificações dos ângulos, é também importante identificar quais as relações matemáticas que estão associadas a essas classificações. Já vimos que ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Os ângulos alternos, independentemente se forem internos ou externos, eles também têm uma relação matemática caracterizando-os, que é a seguinte. Observe, por exemplo, 3 e 6 é um par de ângulos alternos e internos. 3 e 6. Mas os ângulos 2 e 6 são ângulos correspondentes. Observe que 3 e 2 são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV, são congruentes. Sendo assim, o ângulo 3 tem a mesma medida do ângulo 2 e o ângulo 2 tem a mesma medida do ângulo 6, por serem correspondentes. Em suma, o ângulo 3 e o ângulo 6 também têm a mesma medida. Sendo assim, ângulos alternos também são ângulos congruentes. Já os ângulos colaterais são ângulos que apresentam uma relação diferencial. Tomemos, por exemplo, um par de ângulos colaterais internos, 3 e 5. 3 e 5 são ângulos colaterais internos e observem que os ângulos 5 e 1 também apresentam relação. Eles são ângulos correspondentes. A ideia é que você pode, por exemplo, simular que você tira o ângulo 5 daqui e encaixa perfeitamente no lugar do 1. Ao fazer esse encaixe perfeito do 5 no lugar do 1, você consegue perceber que 3 mais 5, já que o 5 vai estar aqui no lugar do 1, 3 mais 5 resulta em 180, são ângulos suplementares, pois estão apoiados na reta T. Então, ângulos colaterais são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma resulta em 180. E essas são as informações que vocês precisam saber sobre ângulos formados por duas paralelas e uma transversal.